Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu falarei sobre o filme A Lenda de Tarzan. O filme tem sido muito... ele tá meio mal de crítica, digamos, na maioria da crítica. No Rotten Tomatoes está com 30 e poucos % de aprovação. Confesso que é um daqueles casos que eu não entendo ser tão desaprovado, digamos, porque 30 e poucos % de aprovação apenas é muito pouco. Eu acho que o filme não é um filme ruim, é um filme, inclusive, que eu acho bom, e eu particularmente, e darei os motivos aqui para isso, gostei bastante. Sei que tem algumas questões, li algumas críticas delicadas, por exemplo, com relação ao fato de para que fazer um filme do Tarzan hoje em dia. Esse tipo de questionamento eu não me agrada muito. Eu acho que eu não vou entrar nem nesse mérito, porque eu acho que todo filme pode ser feito em qualquer momento, tem seu espaço. Mas, principalmente lá nos Estados Unidos, por causa da questão racial, uma história que fala-se de um personagem branco sendo ali o salvador da pátria, numa nação negra, num lugar em que a maioria dos personagens são negros. Então, tem essa questão. Quem sou eu para dizer que isso não é válido, que essa crítica é sim pertinente, mas eu assisti o filme, pensei no filme apenas e na história, e nesse aspecto eu gostei muito. E li críticas, inclusive, que falam isso, né? Que se a gente deixar essa questão que vai mais, tem mais a ver com extratela, né? Uma questão mais política até, de lado, o filme sim tem muitas coisas positivas. E é sobre isso que eu vou falar. Mas de maneira nenhuma faço pouco caso disso. Eu acho que é algo sim que vale a pena ser pensado e discutido. Mas não é o que eu farei nesse vídeo. O filme conta a história do Tarzan, né, do Lord de Greystoke, e da Jane, já após os acontecimentos que a maioria de nós está acostumado a ver. Ele já voltou para a civilização. Ele já está, digamos, totalmente habituado ao cotidiano na Inglaterra, à sua casa, ao seu título de Lorde, à sua vida social e a sua criação na selva com a família de gorilas ficou no passado. E um vilão interpretado pelo Christoph Waltz, mais uma vez, mas é sempre divertido vê-lo nesses papéis, ele faz muito bem. Tem um plano para dominação do Congo e para extração de diamantes, e uma expedição organizada com um falso pretexto pelo rei da Bélgica para levar pessoas para o Congo e mostrar que eles estão fazendo um trabalho legal lá, faz com que o Tarzan retorne à sua terra natal junto com a Jane, e a partir daí as coisas vão se desenvolver, porque na verdade é tudo um plano para entregar o Tarzan para o líder de uma tribo lá do Congo, interpretado pelo Digimon Husson. Essa é a trama do filme que vai se desenvolver. O Tarzan é um personagem que tem dezenas de livros, muitas séries, muitos filmes, mais de 100, acredito, filmes aí, ao longo da história. Então é um personagem que tem muito material, e até por isso, né, sempre rola um questionamento, pra que outro filme? Eu acho que sim, não tem problema, um filme sempre pode trazer algo novo pra mesa. E, obviamente, não assisti todos os filmes já da história do Tarzan, mas sempre fui muito fascinado pelo personagem. Gosto muito de todos os filmes que eu vi, na minha infância, inclusive, o Greystoke com o Christopher Lambert. Eu sei que não é um grande filme, mas quando eu era criança, aquele filme causou um impacto muito grande em mim. Eu gosto muito, e a partir dali comecei a gostar muito das histórias do Tarzan. É um personagem que me intriga, que eu gosto desse universo, dos outros personagens que fazem parte, a relação dele com a Jane, me fascina, me encanta. Então acho que esse filme consegue trazer algumas coisas bem legais para a mesa. Ele traz a origem, como eu disse, ele não trata da origem do Tarzan, mas apresenta essa origem de uma maneira bem orgânica ao longo do filme. A montagem faz um trabalho competente, nesse sentido, de trazer alguns flashbacks e mostrar a origem dele de maneira sutil, econômica, sem perder muito tempo. Muitos filmes, inclusive, até hoje em dia, e principalmente quando a gente fala de filmes de super-heróis, que sempre tem esse lance da origem e tal, falham nesse aspecto. E aqui na Lenda do Tarzan, eles conseguem realizar isso de uma maneira muito bem feita. O diretor é o David Yates, que dirigiu a maioria dos filmes da série Harry Potter, né, até os últimos, As Relíquias da Morte. Ele faz um trabalho muito bom, na minha análise, e traz coisas que estavam presentes nos outros filmes que ele dirigiu da série Harry Potter, especialmente, como sua predileção por closes e planos de detalhe do rosto dos personagens. Isso traz momentos que são muito bonitos, assim, e que valorizam o que o personagem está sentindo.
e planos visualmente mesmo, puramente visualmente belos e majestosos. Vários planos belíssimos de locações da África. Algumas certamente tem uma manipulação, tem alguma coisa, não sei se 100% do que a gente vê não costuma ser, então eu acredito que não seja, né, nos filmes. Tudo 100% natural, mas de qualquer maneira são imagens belíssimas, locações belíssimas, e ele faz isso de uma maneira muito competente, junto com a fotografia, que ajuda a produzir esses quadros belíssimos. Eu assisti o filme em 3D, claramente, o 3D não é uma coisa, eu sempre digo, é difícil, muito raro você encontrar um filme hoje em dia que seja um 3D inserido na narrativa, quer dizer, esse filme tem que ser visto em 3D? Não. Mas é um 3D que está presente durante todo o filme. Até a sequência final do filme ainda tinha coisas que o efeito vinha. E é muito comum isso não acontecer, porque nossa vista acostuma e o 3D passa a não fazer mais efeito. Então é até divertido, é um gimmick, é uma coisa que até entretém. Mas o filme, por ter uma paleta de cor e uma fotografia que na maior parte dos momentos, tem momentos claros, mas na maior parte da projeção é meio escuro, eu suspeito que se você for assistir numa sala em que o 3D não seja muito bom, ou que a projeção não seja muito boa, talvez fique escuro demais com o óculos 3D. Então tem essa ressalva sobre assistir em 3D. Tarzan é interpretado pelo Alexander Skarsgård, que faz um trabalho excelente, ele passa uma melancolia muito grande durante grande parte da narrativa, um certo saudosismo das coisas que ele viveu. Ele consegue passar muitas emoções só pelo olhar dele, e a câmera do David Yates costuma buscar esse olhar dele, mas ao mesmo tempo ele tem muito carisma e momentos de leveza e sorriso e alto astral. E é um personagem, um protagonista que gera muito carisma com a gente. Então assim, o personagem já tem uma força e o Alexander consegue trazer mais para ele e fazer com que a gente torça por ele e simpatize com ele. A Margot Robbie como a Jane, pra mim, ela rouba o filme, assim, ela tá excelente, muito boa mesmo. Em determinado momento, o vilão, vivido pelo Christoph Waltz, fala, né, sobre ela após ela ter uma atitude, ele chega e fala: essa mulher, e é bem esse o sentimento que a gente tem durante toda a projeção. Ela é muito viva, muito forte, os diálogos dela, as frases, especialmente dela pro vilão, sempre coisas muito boas. Ela demonstra muita sagacidade e energia e força assim mesmo de espírito. Ela tem um jeito, uma aura assim que é muito contagiante, e não fica difícil entender por que o Tarzan nesse filme, assim, no universo a gente sabe, tá, do Tarzan e da Jane, mas nesse filme, se a gente nunca tivesse visto, conhecesse a história de Tarzan e Jane, esse filme convence a gente do amor desses dois, e por que o Tarzan se encanta tanto quando vê a Jane e descobre a Jane pela primeira vez. Então essa relação é muito verdadeira nesse filme, o que é fundamental para que a trama consiga se desenvolver, porque tem tudo a ver com o Tarzan tendo que não só salvar o Congo, basicamente, mas também salvar a Jane, que nem por isso é uma donzela em perigo. E em diversos momentos do roteiro, os diálogos da Jane e da Margot Robbie trazem isso à tona, o que é muito legal. Aliás, o roteiro faz várias brincadeiras com o legado da série, o legado dos personagens. E então eles têm ciência de que eles estão sim fazendo esse filme no século XXI, em 2016. E isso é lembrado, e eles brincam com isso em diversos momentos. Além disso, um pouquinho a ver com o que eu falei no começo, o roteiro também tem consciência política, digamos, social. Ele faz sim, ele toma um posicionamento, ele faz um julgamento dos abusos de poder, dessa herança europeia de colonização. E, então ele cita isso, ele levanta essas questões e toma um posicionamento a respeito. Então eu acho isso muito válido, eu gosto disso. Ele não é, digamos, alheio ao mundo em que ele está sendo lançado hoje, em 2016. Ele é consciente disso, o que é um ponto positivo, inclusive, para certas críticas que têm sido feitas a ele. Outro personagem importante é o Samuel L. Jackson, que interpreta um americano que acaba sendo parceiro do Tarzan em grande parte da jornada. Ele é o Samuel L. Jackson sendo basicamente o Samuel L. Jackson, mas é muito divertido também, tal qual o Christoph Waltz.
Até li algumas coisas falando, o David Yates criando um pequeno universo de Tarantino aqui, né, com esses dois atores interpretando esses personagens, o que não deixa de ser engraçado de imaginar. Mas o Samuel Jackson também está muito bem, ele é aquele personagem que, digamos, interpreta mais o papel do público na narrativa, né, alguém que se espanta e fica surpreso com as coisas que estão acontecendo ao seu redor e que meio que serve de fio narrativo pra gente dentro daquela história. Eu falei da beleza dos quadros e tem da beleza de algumas cenas, né? O jeito que elas são produzidas e que o roteiro traz elas. Tem uma cena, essas duas cenas também, inclusive, aparecem em trailers, né? Não quero dar spoilers aqui, então não tem nada a ver com a narrativa, mas uma cena em que o Tarzan encontra um grupo de leões. É uma cena belíssima, novamente. Eu não sei se é uma coisa muito pessoal minha, um gosto particular, um certo coração mole para esse tipo de coisa, mas aquilo eu achei muito bonito, é muito emocionante. E uma cena também com um grupo de elefantes. Essa cena, inclusive, me fez lembrar porque recentemente, esse ano, tivemos uma cena parecida no filme Mowgli e essa referência aos elefantes, que são criaturas incríveis. E eu achei curioso que duas produções desse ano, que são também adaptações de obras clássicas, fazem referência aos elefantes, né? Essa criatura encantadora que nesses universos selvagens parecem ser os grandes seres, assim, os seres que em todos os outros abaixam a cabeça. Duas cenas muito lindas, entre outras interessantes, mas eu destaco essas duas nesse quesito emoção e beleza. A direção e o roteiro também trazem diversas cenas em que os personagens, mesmo sem dizer nada, não tem diálogo, mas tem atitudes ou gestos ou expressões que dizem muito sobre os personagens, e eu adoro isso é muito bom. Você conseguir sem palavras já dizer uma infinidade de coisas que você já explica aquele personagem, você sabe muito mais sobre aquele personagem do que talvez você soubesse se ele ficasse falando sobre si ou em conversas e diálogos. Tem uma cena, por exemplo, em que o personagem ajeita um talher no prato e aquilo diz muito sobre ele. É um detalhe, é uma coisa bonita de se ver, e em um filme tão grandioso como esse, em muitos filmes grandiosos pecam justamente por isso, pela sutileza. E a lenda de Tarzan traz isso. Uma outra cena também, uma expressão da Margot Robbie como a Jane, para uma indagada sobre uma coisa pelo vilão Christopher Waltz, ela não responde com palavras, ela só responde com uma expressão, e aquilo diz muito sobre a personagem. Então o filme está repleto desses momentos e me agrada bastante isso. Realmente, parece que no final das contas eu estou tentando defender o filme, porque é a sensação que eu fiquei, porque fui assistir, o filme já tinha estreado nos Estados Unidos, e as críticas falando tão mal, e eu gostei bastante do filme, me diverti muito, ri, chorei, me emocionei, foi uma experiência gostosa de ter no cinema. E se não bastasse isso, aí é uma história pessoal mesmo, quando acabou a sessão que eu tava bem cheia, uma família estava sentada no meu lado, né? O pai, a mãe e os filhos. E eles levantaram e passaram na minha frente. E o pai chegou e perguntou pra mim, gostou do filme? Aí eu falei, gostei. E aí ele e a esposa, muito bom, né? Muito bom mesmo, é gostoso de ver filme assim. Coisa que, nossa, é muito difícil de acontecer. Quer dizer, coincidentemente aconteceu com esse filme. A sensação da sala, inclusive, parecia ser essa. Quem estava lá viveu bons momentos, se divertiu. Então é isso que eu tenho para dizer sobre A Lenda de Tarzan. Acho que há muitos motivos e críticas para dizer que o filme é fraco, que não é bom, mas eu particularmente suspeito que tem muito mais a ver com um certo cinismo do que com uma avaliação um pouco mais objetiva. Esse filme está longe de ser ruim na minha avaliação, e se você estiver aberto a ele, a proposta dele, ao tipo de cinema e de história que ele está contando, aí eu acho que você realmente pode achá-lo muito bom, inclusive. Eu dei 3,5 estrelas pro filme. Eu confesso que fico um pouco dividido com o meu gosto pessoal e com a minha análise crítica, por isso que eu não dei uma nota maior. Fiquei influenciado sim pelas críticas negativas nesse sentido, então dei 3,5 estrelas, mas eu estou deixando aqui bem claro todo o processo, então você faça o seu julgamento e, especialmente, né, assista o filme e você decide o que você achou ou não. Vou deixar aqui embaixo um link para você se inscrever e receber as notificações de vídeos novos. Aqui do lado o link para o meu Patreon. Se você quiser e puder contribuir com o canal aqui, eu agradeço muito, muito obrigado aos meus patronos atuais que me incentivam a manter esse trabalho. Ali do outro lado uma outra crítica minha aqui no canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!